chama-se Lech Lecha, que significa vá por ti mesmo. Nós já estudamos essa paraxá várias vezes aqui na igreja, eu lá no Ensinante Sião, desde 2007 que eu tenho estudado essa paraxá, e hoje eu não vou falar para os irmãos do conteúdo da paraxá como um todo, porque os irmãos já conhecem o conteúdo da paraxá. Eu quero focar em 3 versículos só dessa paraxá. A paraxá começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 17 de Gênesis, e ela trata do momento em que Abraão recebe o chamado dele, até o momento em que nasce o filho dele, Ismael, que foi através da serva da esposa dele. Mas o que eu quero tratar com os irmãos aqui hoje é de um texto que me chamou muita atenção no ano 2001. Então já se foram 17 anos, né? Esse texto me impressionou muito. Eu cantava num coro lá na UFMG, no coro da escola de música, e nós cantamos em determinada ocasião uma música que era baseada num texto de um salmo, e esse salmo citava o personagem que aparece aqui em Gênesis capítulo 14, que foi onde eu pedi aos irmãos para abrirem a Bíblia. E aí nós vamos ver, eu quero tratar com os irmãos aqui, falar um pouco com os irmãos, qual é a relação entre este texto e o fim dos tempos. Vamos lá, Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Nós vamos fazer mesmo um estudo, e os irmãos vão ter que ter muita agilidade com os dedos aí, que nós vamos ler muitos textos bíblicos. Tá? Então, Gênesis capítulo 14, versículo 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Bom, esse é um texto da paraxá no qual eu quero me concentrar com os irmãos. E agora nós não vamos voltar nesse texto tão cedo. Nós vamos para o livro de Salmos. Nós vamos lá em Salmo 110. Salmo 110, eu vou ler o salmo todinho com os irmãos, e depois nós vamos meditar nesse salmo versículo por versículo, e os irmãos vão entender qual é a relação daquele personagem lá do livro de Gênesis com o livro de Hebreus e o livro de Apocalipse. O Salmo 110 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Bom, essa é uma das traduções possíveis para esse salmo. Os irmãos aí possivelmente devem ter visualizado outras, nas suas Bíblias, né, outras, ou textos ligeiramente diferentes. Então, eu vou ler para os irmãos a partir de agora uma outra tradução. E eu quero convidar os irmãos a meditarem comigo nesses textos que nós vamos ler a partir de agora. O primeiro versículo desse salmo diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O texto original não diz debaixo dos teus pés, realmente ele diz por estrado dos teus pés, ou por piso para os teus pés. É isso que ele quer dizer. Tem algumas Bíblias que dizem escabelo, que é um banquinho que as pessoas usavam antigamente para apoiar o pé na frente da poltrona. Então, é disso que Deus está falando, que Deus vai colocar os inimigos dele debaixo dos pés de alguém.
Quem é o autor desse salmo? Na Bíblia de vocês deve estar dizendo quem é. Davi. Davi era o rei de Israel. E olha o que ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor. 2 vezes aparece a palavra Senhor nesse início do texto, e a primeira vez, para algumas Bíblias aí, deve estar escrito em caixa alta, todas as letras maiúsculas. Quem tem a Bíblia judaica deve estar escrito Adonai. Na verdade, aí onde tem disse o Senhor ao meu Senhor, não está escrito em hebraico disse o Senhor, está escrito disse, e aí vem o tetragrama, que é o nome de Deus. Então, na verdade, disse Deus ao meu Senhor. É isso que o rei Davi está dizendo. Disse Deus ao meu Senhor. Agora, vão se perguntando, quem pode ser Senhor sobre o próprio rei? Essa é uma pergunta interessante, porque, a princípio, se você não crê no Messias, você acha que um Senhor sobre um rei só pode ser Deus. Por exemplo, dentro da Inglaterra, quem é mais importante que a rainha da Inglaterra? Só Deus. Não é assim que as pessoas vão pensar? Acima da rainha está Deus, não tem mais ninguém acima da rainha. Mas Davi reconhece alguém acima dele. E aí ele disse Deus ao meu Senhor. Nós vamos ver quem é esse meu Senhor daqui a pouco. Mas antes de nós vermos quem é esse meu Senhor, nós vamos ver exatamente isso. Quero que os irmãos migrem agora os seus dedos para Hebreus capítulo 1, capítulo 1. Nós vamos ler alguns trechos aí, tá? Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 até o 13. Nós vamos pular um pedacinho. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, porquanto herdou mais excelente nome do que eles. Bom, lá no Salmo 110, versículo 1, diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita. Lá em Hebreus, o autor do livro de Hebreus disse que Jesus assentou-se à direita do rei, à direita da majestade. Então aqui nós vemos o livro de Hebreus explicando quem é o Senhor, quem é o meu Senhor, lá do texto de Salmo 110. E lá no versículo 13 de Hebreus capítulo 1 diz assim: porque a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, nós vemos aqui que aquele texto lá de Salmo 110, versículo 1, refere-se definitivamente a Jesus. O livro de Hebreus nos esclarece isso. E olha a promessa que o Senhor Deus faz a Jesus, então, em Salmo 110, capítulo 1. Se eu fosse os irmãos, eu ia ficar com o dedo lá no Salmo 110, capítulo 1, lá no Salmo 110 o tempo todo. Diz assim: o Senhor Deus a Jesus: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Isso é uma profecia importantíssima, porque Hebreus está dizendo que Jesus se assentou à direita de Deus. E isso, ao longo do livro de Hebreus, nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco. Isso acontece quando Jesus morre na cruz, ressuscita e retorna aos céus. Quando ele ascende aos céus. Aí Jesus se assenta à direita de Deus e cumpre essa profecia: assenta-te à minha mão direita. Até quando isso vai durar? Até que Deus ponha os inimigos de Jesus por estrado dos pés dele. Quem são os inimigos de Jesus?
Bom, essa resposta a gente pode encontrar se a gente procurar a resposta inversa. Quem são os amigos de Jesus? Aí a gente encontra quem são os inimigos de Jesus. Quando Jesus disse: os meus amigos são aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, não é isso? Bom, então quem são os inimigos de Jesus? São aqueles, aliás, quem me ama guarda os meus mandamentos, foi isso que Jesus disse. Então quem são os inimigos de Jesus? Aqueles que não o amam e não guardam os seus mandamentos, certo? Mas tem um texto muito forte sobre isso, que diz, que está na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Esse texto diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando Deus fala: eu vou colocar os teus inimigos por estrado dos teus pés, isso é muito forte, porque ao mesmo tempo que ao longo do texto bíblico, Jesus oferece um colinho para quem o ama, Deus está oferecendo para quem não o ama ser pisado. E Jesus nos convida a sermos amigos dele, amigos de Deus especificamente, porque lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele nos convida a vencer o mundo com ele. Ele nos convida a ver nele um exemplo de vencer o mundo, de deixar a amizade do mundo para ser amigo dele, e portanto receber esse aconchego que ele nos oferece, né? O segundo versículo do Salmo 110, os irmãos podem voltar lá então em Salmo 110, versículo 2, diz assim: o Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza, dominarás no meio dos teus inimigos. A gente pode fazer várias perguntas a respeito desse versículo aqui. Mais uma vez, o Senhor, no início desse versículo, é Adonai. Essa palavra Senhor que aparece no início do versículo é o tetragrama lá em hebraico, o nome de Deus com as 4 letras. Então aqui ele não está falando do meu Senhor, ou seja, de Jesus. Ele está falando do Senhor Deus. Então ele diz que o Senhor Deus enviará de Sião o cetro da fortaleza de Jesus. E ele diz assim: dominarás no meio dos teus inimigos. Quem dominará? Jesus. Então, mais uma vez, ele está afirmando o que ele disse lá no versículo 1: até que ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. E eu prometo que eu vou enviar de Sião o cetro da tua fortaleza, para que tenhas poder, e então dominarás no meio dos teus inimigos. Bom, perguntas então. O Senhor, aí eu já disse quem é. Agora, o que é Sião? Para nós, às vezes, aqui é muito fácil dizer Sião é Jerusalém, né? Mas Sião tem uma história muito longa. Sião não foi sempre Jerusalém. A última vez que eu preguei, não sei se foi a última, alguma vez que eu preguei para trás, não foi a última não, aqui na igreja, eu falei sobre Jerusalém ser a cidade santa. Mas o Monte Sião nem sempre foi Jerusalém. Aconteceram coisas em Sião antes de Jerusalém. Olha o que aconteceu em Sião antes de Sião ser Jerusalém. Vamos dar uma olhada lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, versículos 4, 5 e 8. Diz assim: partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que era Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi, edificou a cidade em redor, desde os terraços de apoio até as muralhas circundantes,
e Joabe renovou o restante da cidade. Quando Davi toma a fortaleza de Sião, ele não estava tomando uma fortaleza que ele construiu, e por isso o lugar chamava Sião, não. Existia uma fortaleza ali no Monte Sião, que pertencia a um povo chamado Jebuseu, porque esse povo tinha construído ali uma cidade chamada Jebus. Davi teve que tomar essa cidade, destruir o povo Jebuseu, para tomar posse e construir a cidade que ele chamou de Cidade da Paz. Então, na verdade, o Monte Sião não foi sempre a cidade de Jerusalém. E aí, quando Davi tomou a cidade de Jebus, que ficava lá, e construiu em cima dela a cidade de Jerusalém, e ele chamou de Jerusalém, ele construiu uma cidade com um nome profético. A cidade de Jerusalém, quando ele a construiu, ainda não era a cidade escolhida por Deus. Lembra que há um tempo atrás eu preguei e mostrei para os irmãos que foi depois de 12 anos de Salomão ter construído o templo, que Salomão recebeu de Deus a confirmação de que aquele seria o lugar escolhido. Salomão era filho de Davi. Então, nesse momento, quando Davi quis construir a cidade de Jerusalém, Jerusalém ainda não era o lugar escolhido, mas ele profetizou colocando um nome naquela cidade que significa Cidade da Paz. Yerushalayim significa Cidade da Paz. De certo modo, de certo modo não, exatamente porque a palavra ir em hebraico significa cidade, e a palavra shalom significa paz. Ir, shalom, com algumas variantes, por causa de gramática, vira Yerushalayim, entenderam? Então, Yerushalayim, ou Jerusalém, significa cidade da paz. Agora, olha que curioso, essa cidade não se chamou Cidade da Paz pela primeira vez. Havia nesse mesmo lugar, antes da cidade de Jebus, uma outra cidade, que existia antes dos jebuseus morarem lá. Existia uma cidade lá antes que era chamada de Salém. A cidade de Salém, o nome Salém não é muito diferente de Jerusalém. Jerusalém. Prestaram atenção nisso? Não é muito diferente, porque Shalem ou Shalom tem a mesma raiz, que significa paz, assim como em Yerushalayim. E Salém era governada por um rei sacerdote. Esse rei sacerdote se chamava Melquisedeque. E aí que está a ligação entre esse Salmo 110 e o texto do Gênesis que eu tinha mencionado. Foi mais ou menos 1900 anos antes de Cristo que Melquisedeque governou a cidade de Salém, naquele lugar onde no ano 1040, ou seja, 850 anos depois, o rei Davi voltou lá para construir a cidade de Yerushalayim. A profecia do Salmo 110 sobre o Monte Sião é complementada com algumas outras profecias. Então eu vou convidar os irmãos a lerem comigo Isaías capítulo 24, versículo 23. Podem ficar com a Bíblia nesse ponto aí. Eu vou ler de novo para os irmãos o Salmo 110, versículo 2. Olha o que diz: o Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza, dominarás no meio dos teus inimigos. Bom, nós já sabemos que Sião é Jerusalém, mas ela não é Jerusalém simplesmente porque o rei Davi quis que ela fosse Jerusalém. Havia uma trama histórica preparada por Deus desde 850 anos antes de Davi. Por quê? Porque 850 anos antes de Davi, tinha um rei lá chamado Melquisedeque. E aconteceu alguma coisa importante com esse Melquisedeque, né? Agora olha o que diz o profeta Isaías sobre o Monte Sião. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos gloriosamente. Então, mais uma vez aqui, o profeta Isaías confirma Jerusalém como a cidade santa. E no Isaías capítulo 2, versículo 2,
diz assim: nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações. Bom, o monte da casa do Senhor, mais uma vez, quando se diz o monte da casa do Senhor, nós estamos nos referindo à cidade de Jerusalém, né? Na verdade, a cidade de Jerusalém tem 3 montes importantes, que é o Monte Sião, o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Então, quando se diz se firmará o monte da casa do Senhor, nós estamos nos referindo a Jerusalém e ao Monte Sião por extensão. Só que quando a gente olha para Sião hoje, para Jerusalém hoje, a gente tem a impressão de que tem alguma coisa errada com o Salmo 48. Dá uma olhada no Salmo 48, por favor. Porque até agora o que nós vimos é Deus prometendo para Jesus que lá do Monte Sião ele vai enviar o poder para que Jesus domine sobre os inimigos dele, né? Então olha o que acontece. Lá no Salmo 48, versículos 1 e 2, está escrito assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio, a alegria de toda a terra é o monte Sião, aos lados do norte, a cidade do grande rei. Então, quando a gente olha para Jerusalém hoje, a gente tem a impressão de que esse salmo, ele não faz nenhum sentido. Porque se a gente olha para Jerusalém hoje, a gente não vê Jerusalém como a alegria de toda a terra. Na verdade, a gente vê Jerusalém como um ponto de encontro de muitas guerras, né? E aí, isso é porque, na verdade, esse texto do Salmo 48, ele também é um salmo profético. Porque se a gente vai lá em Apocalipse, a gente descobre que as coisas vão ser restauradas porque Jesus restaura Jerusalém. Todas as coisas são restauradas e a parte mais importante dessa restauração toda é a cidade de Jerusalém. Então, haverá sim um momento em que Jerusalém será considerada a alegria de toda a terra. Como eu disse, na verdade, tem outras profecias que esclarecem a questão da cidade da paz. Por que Jerusalém, que chama cidade da paz, é o ponto de encontro das guerras mais demoradas da história da humanidade, né? Pensa bem, o nome da cidade é Cidade da Paz. Essa cidade, aliás, desde que o rei Davi tomou a cidade, ela nunca mudou de nome no coração das pessoas. Teve imperadores romanos que tentaram mudar o nome da cidade de Jerusalém, mas é igual a Avenida Independência. Mudam o nome dela, mas a gente continua chamando de Avenida Independência, né? Então, Jerusalém é a mesma coisa. Houve imperadores romanos que tentaram mudar o nome da cidade, mas não colou, o nome não colou. Porque esse nome é profético, foi um nome dado por Davi, mas certamente por inspiração divina. É um nome que diz o que essa cidade virá a ser, a cidade da paz, né? Agora, o que aconteceu com a cidade da paz desde desde Davi até hoje? Vamos dar uma olhada ainda no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 21, e depois eu vou pular para o versículo 26. Olha o que está escrito: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, a retidão habitava nela, mas agora homicidas. O profeta Isaías é um profeta de uma época muito importante. Ele é um profeta de uma época onde o governo do Reino do Norte e do Reino do Sul estavam em decadência, né? Israel estava dividido e havia uma pressão muito grande política para que o Reino do Sul se sucumbisse à autoridade imperial do Egito. Vocês sabiam disso? Tinha o Reino do Norte, que já estava tomado por outros reinos, já tinha perdido a sua soberania nacional, e o Reino do Sul, ou seja, o Reino de Judá, estava sofrendo pressões políticas e econômicas muito fortes. E o profeta Isaías era o profeta da resistência nessa época. Ele dizia: nós não vamos nos submeter ao Egito novamente, porque era o Egito que fazia essa pressão no Reino do Sul, porque o Egito estava mais perto do Reino do Sul. Nós não vamos nos submeter ao Egito novamente.
não por uma questão política, mas por uma questão espiritual. Deus nos livrou dos egípcios, com mão forte, com mão poderosa, e nós não vamos nos entregar aos egípcios. Deus é que vai nos entregar a quem Ele quiser, se nós não soubermos obedecê-lo, e foi o que aconteceu, né? E por causa da impunidade, por causa da corrupção, tanto política quanto religiosa, na cidade de Jerusalém, as profecias de Isaías tiveram que se cumprir. Por isso que ele começa aí, então, o capítulo 1, versículo 21, dizendo: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, a retidão habitava nela, mas agora homicidas. E aí, versículo 26, Deus promete: restituir-te-ei os teus juízes como eram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com a justiça, e os seus arrependidos com retidão. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem ao Senhor serão consumidos. Aí faz sentido a gente falar de cidade da paz, porque Deus ainda vai reconstruir esse ambiente de amor a Ele dentro da cidade de Jerusalém, para que as pessoas possam olhar para a cidade de Jerusalém e desejá-la como uma referência, e não desejá-la como um motivo de guerra, né? De qualquer forma, o Salmo 110, versículo 2, sob certo ponto de vista, já se cumpriu. Vamos dar uma olhada de novo no Salmo 110, versículo 2. Diz assim: o Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza, dominarás no meio dos teus inimigos. Agora, olha só o que diz lá em Pedro, na epístola de Pedro, a primeira, capítulo 3, versículo 18, e depois eu pulo para o 22. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 18, e depois 22. Diz assim: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Versículo 22, ele que está à direita de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e os poderes, ou as potestades, dependendo da Bíblia. Então, quando lá no Salmo 110, versículo 2 diz: enviará de Sião o cetro da tua fortaleza, ou o cetro do teu poder, isso já se cumpriu, porque quando Jesus morreu na cruz, ele morreu foi na cidade de Jerusalém, e foi por isso que ele obteve de Deus o poder que ele obteve, né? Quando diz aqui na epístola de Pedro, Cristo padeceu uma única vez, morreu na cruz, e é por causa disso que a ele foram sujeitados os anjos, as autoridades e os poderes. Olha o que diz então também, uma frase muito mais forte que essa de Pedro, o próprio Jesus dizendo, em Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada. Estou lendo em duas Bíblias diferentes aqui, baguncei, vou ler de cá. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso é o fechamento do Evangelho de Mateus. Por que isso está no fechamento? Porque dependia de Jesus cumprir o propósito dele, o propósito da existência de Jesus, o propósito dele ter sido criado antes, ou dele ter vindo a existir antes de tudo que veio a existir, porque tudo foi criado por meio dele, né? A Bíblia nos ensina que sem ele nada do que foi feito se fez.
Então, por que ele deveria vir a existir? Porque ele viria a ser o Salvador de todas, ele viria a participar na criação de todas as coisas, e ele viria a ser o Redentor de todas as coisas. E é por causa dele ter cumprido o papel de Criador e Redentor, que ele obteve do Pai o poder todo que existe no céu e na terra. Um dado importante: de onde foi enviado esse poder do Pai para o Filho? Deus entregou na mão dele diretamente. Não, o que o Salmo 110 está dizendo é, versículo 2: o Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza. Sião queiramos nós ou não, gostemos nós ou não, Sião é muito, muito, muito especial, muito, muito, muito importante. Se nós não entendermos o papel de Sião, o papel de Jerusalém, na trama que Deus construiu para a nossa redenção, nós vamos perder capítulos importantes dessa história. Talvez nós não entendamos o final da história. Talvez nós nem sejamos dignos de entender. Jerusalém não é simplesmente uma cidade importante porque tem prédios muito antigos, porque tem a Via Dolorosa, ou porque alguém morou lá. Não, Jerusalém é uma cidade que foi escolhida por Deus para fazer habitar o nome dele naquela cidade. Não é um lugar qualquer, não é? Deus escolheu inclusive Jerusalém para, a partir de Jerusalém, entregar todo o poder que existe no céu ou na terra nas mãos de Jesus, né? Vamos ver o versículo 3 do Salmo 110. Diz assim: o teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha, ornado com santa majestade, do seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade. A vitória dessa batalha também é para os seguidores de Jesus, né? Então nós estamos vendo aqui mais uma vez Deus prometendo a Jesus que ele terá tal autoridade que as pessoas vão desejá-lo. Bom, olha o que diz em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, além de Deus prometer a Jesus que ele teria os seus seguidores, nós vemos pelo texto bíblico que a vitória de Jesus é também dos seus seguidores. Então, nós podemos usufruir desse prêmio ou negá-lo. É uma opção que nós podemos fazer, a bênção e a maldição. Nós podemos vencer com Jesus ou ser derrotados por ele. É o que o Salmo 110 está dizendo desde o início. Deus promete seguidores a Jesus e promete também que os inimigos dele serão colocados por baixo dos pés dele, né? Ainda em Apocalipse capítulo 19, dá uma olhada no versículo 14, 19, 14 também. Diz assim: seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então, nessa batalha que vai acontecer em algum momento, Jesus não vai estar sozinho, embora por ter todo o poder, apenas uma palavra dele será suficiente para encerrar a guerra. Mas ele quer compartilhar, ele não vai levar os exércitos porque ele precisa dos exércitos. Ele vai levar os exércitos dele porque ele quer compartilhar a vitória dele com os exércitos. Entendem? Ele quer que nós sejamos vencedores com ele. E é por isso que ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quer que nós sejamos vencedores com ele. E o que quer dizer que ele receberá do seio da alva o orvalho da tua mocidade? Que está lá no Salmo 110, versículo 3, né? Ornado com santa majestade, do seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade. Primeiro vamos entender o que é seio da alva. O que é alva primeiro? Alva ou alvorada é o amanhecer, né?
E o que acontece exatamente no ponto mais importante do amanhecer? O que a gente vê quando amanhece? O sol. Então, não existe nada mais brilhante sob o nosso ponto de vista humano, não existe nada mais brilhante que o sol, certo? Então isso aqui é um símbolo. Quando o Salmo 110:3 fala: do seio da alvorada receberás o orvalho da tua mocidade, também porque o orvalho é algo que cai de manhã, né? E ele representa aqui, o orvalho da mocidade representa a renovação, a renovação do poder. Por que está falando de renovação do poder? Porque em algum momento Jesus teve que se destituir de todo o poder, para que ele pudesse morrer, senão ele não morreria. Aliás, ele nem se tornaria carne e osso, né? Quando ele se tornou carne e osso, ele se despiu de toda a glória dele. Então, quando diz, do seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade, é uma promessa de restauração para Jesus. Então, Deus está dizendo para Jesus: pode ir cumprir o teu propósito, porque a tua mocidade, a tua força, a tua luz, o teu brilho será restaurado. Algum tempo atrás eu preguei aqui, também falei que Jesus a gente leu hoje inclusive, que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Resplendor é brilho, é a mesma coisa. Jesus é o brilho da glória de Deus. Então, quando Deus promete para ele, do seio da alva, ou seja, do sol, receberás o orvalho da tua mocidade, Deus está prometendo para Jesus a devolução do brilho dele, depois que ele obtivesse todo o poder, ou seja, depois que ele cumprisse o propósito dele redentor, né? Agora, vamos dar uma olhada então em Apocalipse ainda, capítulo 19, versículos 11 a 13. E aí nós vamos ver o que significa ornado de santa majestade. Porque o Salmo 110, versículo 3 diz: ornado com santa majestade, do seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade. O que significa ornado com santa majestade? Apocalipse capítulo 19 então, versículo 11 diz: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Olha o brilho aí de que nós estávamos falando. Olho como chama de fogo, é um olho brilhante, não é? Então Jesus, a partir desse momento em que ele é glorificado de novo, em que ele recebe de volta a glória dele, ele não tem um olho comum mais igual ao nosso, ele passa a ter brilho. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Diademas são pedras preciosas, as quais também refletem brilho, não é isso? Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Bom, nesse texto ninguém falou Jesus em momento algum. A pergunta é então, quem é esse cavaleiro? Eu que estou dizendo que é Jesus aqui, né? Mas eu vou provar para os irmãos que é Jesus, porque eu não posso ficar falando as coisas, né, da minha cabeça. Quando o texto termina dizendo, o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus, porque ele não está sendo chamado mais pelo nome que nós conhecemos, perceberam? Ele tinha um nome escrito lá, que ninguém sabia senão ele mesmo. Então é um segredo que ainda será revelado, mas no final fala, mas as pessoas chamam ele de Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Lá em João capítulo 1, está dizendo quem é o Verbo de Deus, né? Em João capítulo 1, diz assim, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Até agora ninguém falou que é Jesus. Aí pula para o versículo 14, o Verbo que se fez carne habitou entre nós, ou seja, aquele verbo lá do versículo 1. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda não falou o nome de Jesus. Vai para o versículo 17, final do 17, diz assim, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, aquela graça e verdade mencionada lá no versículo 14, que vieram por meio do verbo que foi mencionado no versículo 1, elas vieram por meio de Jesus, graça e verdade. Logo, o verbo do versículo 1 é Jesus, certo? E o verbo do capítulo 19 de Apocalipse também é Jesus, por conta disso.
Então daí a gente entende o que quer dizer ornado com santa majestade. Toda essa glória que nós vimos lá no capítulo 19, né, muitos diademas, olhos brilhantes, cavalo branco, um manto branco, um nome que ninguém conhece, um segredo de Estado, né, nesse caso um segredo do universo, tudo isso pertence a Jesus. Vamos ao versículo 4 de Salmo 110, diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui que está a ligação principal entre o Salmo 110 e a paraxá de hoje. Primeiro vamos entender quem foi Melquisedeque, lá em Gênesis capítulo 14, né? Versículo 18 a 20. Quem foi Melquisedeque? Primeiro vamos entender o nome de Melquisedeque. Assim como Jerusalém é uma mistura de duas palavras, né? Cidade da paz, Melquisedeque é uma mistura de duas palavras também. Melech, que em hebraico significa rei, e Tzedek, que significa justiça. Quando eu junto Melech, Tzedek, em hebraico vira Malki Tzedek. Ou seja, Malki Tzedek ou Melquisedeque significa rei de justiça. É por causa disso que em algum momento nós vimos dizendo que a cidade de Jerusalém, lá no profeta de Isaías, será chamada cidade fiel ou cidade de justiça. Porque a cidade de Jerusalém estava fundada sobre o mesmo lugar onde reinou Melquisedeque 850 anos antes, que ele era rei de justiça. Mas ele não é só rei de justiça, ele também é rei de paz, porque a cidade que ele governava naquele lugar era chamada de Salém. Vamos dar uma olhada, nós já lemos então Gênesis capítulo 14, versículos 1 a 17. Eu vou reler para os irmãos, tá bom? Do versículo 18 ao 20, diz assim, Gênesis 14, 18 ao 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão. Então aí nós vemos uma menção ao Melquisedeque. É o único momento da Bíblia inteira que esse personagem Melquisedeque faz alguma coisa, ou seja, é a única narrativa a respeito de Melquisedeque. Todas as outras menções a Melquisedeque, que não são muitas, né, elas aparecem no Salmo 110 e no livro de Hebreus. Todas as menções, tanto no Salmo 110 quanto no livro de Hebreus, não são narrativas, são menções explicativas, ou seja, qual era o motivo de Melquisedeque ter aparecido lá em Gênesis e conversado com Abraão. E de onde surgiu esse Melquisedeque? Porque lá no capítulo 14 tinha acabado de acontecer uma guerra de 5 reinos contra 4 reinos. Melquisedeque não estava envolvido nessa guerra. E aí, de repente, acaba a guerra, Abraão se envolve na guerra, vence a guerra, e depois que os reis se dissipam, aparece Melquisedeque do nada. E Abraão dá para Melquisedeque, não se sabe porquê, o dízimo de tudo que ele tinha. Percebem? Que Melquisedeque é esse? Que é rei de justiça, porque o nome dele significa isso, e ele governa a cidade da paz. Que Melquisedeque é esse? Então lá em Gênesis, Melquisedeque não aparece com ancestrais, não tem aquela árvore genealógica. Melquisedeque era filho de fulano, que era filho de Beltrano, que era filho de Cicrano. Não tem isso lá em Gênesis. Também não fala que Melquisedeque foi pai de fulano, que foi pai de Beltrano, que foi pai de Cicrano. Não tem isso no Gênesis, em lugar nenhum da Bíblia. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha, nem quando ele nasceu, nem se ele morreu. A Bíblia nem fala se ele nasceu ou se ele morreu. Só aparece ele lá. Ou seja, ele não tinha princípio de dias nem fim de vida. Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 7. Versículo 1 a 3. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Como eu falei, o nome dele é Malquitzedek, rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então Melquisedeque é uma figura que representa
Yeshua. Pensem bem, Abraão é a figura mais importante da genealogia de Israel, né? Abraão é o fundador da família de Israel. Foi para Abraão que Deus fez a promessa de que através dele seriam abençoadas todas as nações, não é isso? Então, por que motivo? E Abraão era rei, tá? Não se enganem. Abraão era rei, só que ele era um rei nômade, né? Porque a Bíblia menciona vários reis, porque eles tinham domínio sobre uma cidade. Abraão não tinha domínio sobre uma cidade, mas ele tinha domínio sobre um povo que chegou a ser tão poderoso que venceu reis. Então Abraão também era rei. Agora pensa, se Abraão era tão... A gente às vezes pensa em Abraão assim, como um velhinho, coitado, né? Ele podia ser um velhinho, mas coitado ele não era, porque ele era muito poderoso. Muito poderoso. Abraão era um sujeito que ele era muito respeitado pelas cidades perto de onde ele morava. Ele era nômade, ele não morava num lugar fixo, né? Ele morou em vários lugares. Mas ele era muito respeitado, muito mesmo. As pessoas temiam Abraão, né? Abraão não era menos do que um presidente da república, entendem? Aí, Abraão, de repente, do nada, dá o dízimo de tudo que ele tem para um outro rei, que nunca guerreou com ele, que a Bíblia não fala que esse outro rei fez alguma coisa por ele. Surge do nada Melquisedeque e Abraão dá o dízimo de tudo para ele. Quem seria uma pessoa mais importante que Abraão, que nem ao menos ameaçou Abraão de nada, e aí Abraão, porque ele sentiu vontade, foi lá e deu o dízimo de tudo que ele tinha. Quem seria essa pessoa, né? Epístola aos Hebreus, então, esclarece isso, que Melquisedeque é uma figura que representa o próprio Messias, que viria pela descendência de Abraão, mas a quem o próprio Abraão deveria reverenciar, assim como Davi no Salmo 110 disse o Senhor Deus ao meu Senhor. Embora Davi fosse rei, tinha um Senhor sobre ele, né? Hebreus capítulo 8, versículo 1 diz assim: o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono de Deus nos céus. Qual a relevância disso para a gente, nós, aqui hoje? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender o que é um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote não é qualquer sacerdote. Um sumo sacerdote é uma pessoa extremamente específica na época do templo, na época do tabernáculo, desde que Deus chamou Moisés lá no Egito. Deus chamou Moisés e falou para Moisés, lá no deserto, quando eles já tinham saído do Egito, né, com o povo de Israel, Deus falou para Moisés: olha, Arão será o sumo sacerdote, e os filhos de Arão serão sumos sacerdotes. Somente filhos de Arão, linhagem direta de Arão, poderiam ser sumos sacerdotes. E o que o sumo sacerdote fazia? Bom, vamos lembrar da configuração do tabernáculo, do templo. Como é que era? Tinha um pátio, certo? Dentro desse pátio tinha um prédio. Dentro desse prédio tinha duas salas. Uma sala maior e uma sala bem pequenininha. Naquele pátio que eu mencionei, todos os israelitas poderiam entrar. Dentro do prédio, somente sacerdotes poderiam entrar. Só que dentro daquela menor das salas, somente um sacerdote, somente uma vez por ano poderia entrar. No dia da expiação, ou em Yom Kippur, que nós celebramos aqui na igreja há poucas semanas, né? O sumo sacerdote, ele tinha a responsabilidade de entrar então vamos dar nomes às coisas, né? Então tem lá o templo, o pátio era chamado de átrio, a parte maior do prédio era chamado de lugar santo, porque só os sacerdotes podiam entrar, e a parte menor dentro do prédio era chamada de lugar santíssimo, ou santo dos santos. A divisória entre a parte maior e a parte menor era um véu. Na verdade, a tradução é véu, mas estava mais para uma cortina muito grossa. Para vocês terem uma ideia, essa cortina, no templo de Herodes, que foi quando Jesus, né, frequentou lá o templo, essa cortina era feita de couro trançado.
couro trançado, não é um filó de berço mosquiteiro não, entendeu? A gente pensa em véu, imagina uma coisa assim. Não é isso. Era uma cortina de couro trançado. Ela tinha 27 metros de altura, 9 metros de largura. Quem relatou isso foi Flávio Joséfo, tá? 9 metros de largura. Não, eu acho que é o Talmud que menciona isso. E ela tinha vários decímetros de espessura. Você imagina uma coisa trançada dessa grossura, assim. Não, sabe, se você puser amarrar ela num trator do lado de cá e um trator do lado de cá, acho que não rasga. É muito forte. Então era quase uma parede essa cortina, né? Não era simplesmente um véuzinho cor-de-rosa. Agora, como é que funcionava isso? Então era muito separado. O sacerdote entrava lá uma vez por ano com sangue de cordeiros e ele aspergia o sangue sobre com sangue de sacrifícios, né? Aspergia o sangue sobre a arca da aliança e orava a Deus pedindo perdão pelos pecados de todo o povo de Israel durante o Yom Kippur. Era o único dia do ano que alguém entrava lá, nesse lugar. Agora, o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Vamos dar uma olhada. Mateus capítulo 27, versículos 51 e 52. Enquanto vocês procuram, o Yom Kippur, na época, não era só um jejum. Todas as pessoas tinham que sacrificar alguma coisa no dia de Yom Kippur. Tinha que ter um sacrifício. E as pessoas tinham que confessar publicamente os seus pecados, punha a mão na cabeça do cordeiro, por exemplo, confessava os pecados em voz alta, aí o sacerdote degolava o cordeiro. Por quê? Porque aí, quando a pessoa punha a mão na cabeça do cordeiro e confessava os seus pecados, os pecados dela eram transferidos para o cordeiro. Aí o sacerdote degolava o cordeiro e os pecados daquela pessoa morriam com o cordeiro. Entenderam o mecanismo do sacrifício? Então, é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus foi o nosso cordeiro porque ele recebeu sobre ele todos os nossos pecados. Olha o que acontece quando Jesus morre, no capítulo 27 de Mateus, versículo 51. Nesse instante, quando Jesus morre, quando Jesus falou assim, está consumado, e aí ele expirou. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes. Gente, o véu do templo de Herodes, não é o véu lá do tabernáculo de Moisés, que era feito de lã, não. Era feito de couro trançado. O véu do templo de Herodes se rasgou em duas partes, de alto a baixo, 27 metros, é um rasgo de 27 metros. Não é uma flanela que você cortou no meio, não. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O que isso significa para nós? A resposta está lá em Hebreus mesmo. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim: temos essa consolação como âncora da alma. Gente, âncora é uma palavra muito forte. Na época em que essas epístolas foram escritas, a pescaria e a navegação eram coisas muito importantes, né? Então, porque a gente aqui em Minas Gerais, ninguém sabe o que é uma âncora. Ninguém nunca viu uma âncora aqui. Você vai lá no Rio de Janeiro, tira foto do lado de âncora, quando você vê uma âncora, porque é um negócio tão espetacular, né? Mas âncora fica debaixo d'água, ela serve para quê? Para um navio não ficar à deriva, para ele não se perder, entenderam? Âncora significa ponto de referência. Olha o que ele diz: temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, esse véu de que eu estou falando, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Por que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque? O que o autor do texto do livro de Hebreus diz é que, do mesmo jeito que Melquisedeque não teve princípio de dias nem fim de vida, Jesus é eterno. Do mesmo jeito que Abraão teve que prestar reverência a Melquisedeque,
todo o Israel e todos aqueles que forem enxertados em Israel deverão prestar reverência a Jesus. Vamos dar uma olhada ainda em Hebreus, capítulo 7, versículos 20 a 28. E visto como não é sem prestar juramento, pois certamente aqueles sacerdotes sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, Jesus, com juramento por aquele que disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, e na verdade, aqueles antigos foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que significa chegar-se a Deus por Jesus? Lembra que Jesus rasgou o véu do templo quando ele morreu? O véu se rasgou, não rasgou? Por quê? Gente, quando o véu se rasgou, eu imagino que deve ter sido um escândalo dentro do templo, justamente porque só o sumo sacerdote, teoricamente, poderia ver a Arca da Aliança. E quando o véu se rasga, todo mundo que está lá no pátio enxerga a Arca da Aliança, porque a porta do templo ficava aberta. Qualquer um que estivesse lá no pátio, olharia lá para dentro e veria a Arca da Aliança. Jesus nos dá acesso direto ao Pai. É isso que significa. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote que todo ano a gente tem que ir lá e matar um cordeiro, matar um bode e confessar nossos pecados em público, em voz alta, para o nosso pecado morrer ali com o bode, depois ele pegar o sangue daquele bode e passar lá na Arca da Aliança. A gente não precisa mais disso, porque Jesus fez isso de uma vez por todas. É isso também que a Epístola de Hebreus nos ensina, que o sacrifício de Jesus é eterno. Vamos continuar a leitura aí, ainda em Hebreus, na sequência. Convinha-nos, ou seja, era conveniente para nós, tal sumo sacerdote, Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Isto fez ele, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu na cruz, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, aquela lá do Salmo 110, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra desse juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, Jesus, perfeito para sempre, como nosso sacerdote. Versículos 5 e 6 do Salmo 110. O Senhor está Não, eu acho que eu vou pular isso aqui, porque o tempo está acabando. Vamos terminar com o versículo 7. Salmo 110, 7. Diz assim: pelo caminho beberá do ribeiro, pelo que prosseguirá de cabeça erguida. O que isso significa? E de que ribeiro nós estamos falando aqui? Né? Isso poderia ser só um símbolo. Alguém venceu uma batalha, né? Se a gente lê, acho que vale a pena a gente ler, pelo menos ler. Versículos 5, 6 e 7. Diz assim: o Senhor está à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira, julgará as nações, enchê-las-á de cadáveres e ferirá os cabeças de toda a terra. Nós poderíamos falar muito sobre isso aqui, mas o tempo não é muito amigo nosso às vezes. E o versículo 7 continua: pelo caminho beberá do ribeiro, pelo que prosseguirá de cabeça erguida. O que quer dizer isso? Tem uma guerra, essa guerra vai ter muita mortandade. Quem vai morrer são os inimigos, não são os amigos. Os amigos, as pessoas que aceitarem ser amigas de Deus, vão ser vitoriosas com Cristo, porque é isso que Deus, por isso, é essa a promessa que nós temos lá no Apocalipse. E depois dessa guerra tem uma recompensa. Qual a recompensa? Ouro, pedras preciosas, poderes de governo, não sei o que, nada disso. A recompensa é paz. Olha o que diz o versículo 7. Pelo caminho, ou seja, depois da guerra, depois daquela confusão toda, pelo caminho beberá do ribeiro. Tudo que eu quero é sombra e água fresca, entenderam? É isso.
pelo que prosseguirá de cabeça erguida. Ou seja, não há mais débitos, não há mais o que pagar, todas as promessas foram cumpridas, todas as profecias, e é com isso que se consuma, com isso que se conclui toda a trama que Deus preparou para o universo. Vamos dar uma olhada no Apocalipse, capítulo 22. Vocês vão falar assim, nossa, mas a Bíblia tem tantas profecias, né? Quando é que todas elas vão se cumprir, ou como é que todas elas vão se cumprir? Todas as profecias estarão cumpridas quando acontecer isto: pelo caminho beberá do ribeiro, pelo que prosseguirá de cabeça erguida, né? Quando isto acontecer, do Salmo 110, versículo 7, assim, nesse momento, nós saberemos, espero que nós estejamos lá, todos nós, para saber. Quando nós virmos Yeshua bebendo do ribeiro e andando de cabeça erguida, nós saberemos que tudo isso aqui está cumprido. Olha o que diz Apocalipse. Que ribeiro é esse, né? Apocalipse 22 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Lá estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Então essa é a nossa expectativa máxima. Tudo que eu quero na minha vida é poder olhar e ver, não a Arca da Aliança como pôde se ver lá o dia que Jesus morreu. Eu não quero ver a Arca da Aliança hoje, né? Eu gostaria de ter visto naquela ocasião, mas passou, não tive oportunidade, tem 2000 anos já. Mas eu quero ver mais que a Arca da Aliança. Eu quero ver a face de Deus e de Jesus. E eu só vou ver isso quando Jesus, pelo caminho dele, tendo vencido todas as batalhas, beber desse rio de que nós acabamos de ler e prosseguir de cabeça erguida para ocupar o trono que é direito dele. Amém? ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור